23º vídeo série ECA comentado. Muito obrigado por chegar até aqui. Gostaria de pedir a você para compartilhar com seus amigos que estão estudando para o mesmo concurso que você esse vídeo. Conteúdo, conhecimento deve ser compartilhado e nunca restrito. A gente deve sempre permitir que outras pessoas tenham acesso, eles não são seus concorrentes, são seus futuros amigos de trabalho, companheiros que estarão na mesma repartição pública ou na mesma escola, se for o caso. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Artigo 175. Em caso de não liberação, a autoridade policial encaminhará, desde logo, o adolescente ao representante do Ministério Público, juntamente com cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. Então, o adolescente não foi liberado. Então, rapidamente, desde logo, a autoridade policial vai encaminhar o adolescente ou ao representante do Ministério Público com cópia da apreensão do ato ou boletim de ocorrência. Parágrafo 1º. Sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade policial encaminhará o adolescente à entidade de atendimento, que fará a apresentação ao representante do Ministério Público no prazo de 24 horas. Não sendo possível a apresentação imediata, seja lá por qual for o motivo, por exemplo, final de semana, vai ter 24 horas para que isso ocorra, Se não tem como ser imediato, tem que ser assim, o mais rápido possível. Por exemplo, foi apreendido de madrugada. Parágrafo 2º. Nas localidades onde não houver entidade de atendimento, a apresentação far-se-á pela autoridade policial. A falta de repartição policial especializada, o adolescente aguardará a apresentação em dependência separada da destinada a maiores, não podendo, em qualquer hipótese, exceder o prazo referido no parágrafo anterior. Então, não tem uma delegacia própria de adolescente. Esse adolescente não poderá ficar junto com maiores e ainda tem que respeitar o prazo de 24 horas para ser encaminhado a um representante do Ministério Público. Parágrafo 176. Sendo o adolescente liberado, a autoridade policial encaminhará imediatamente ao representante do Ministério Público cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. Então, ele foi liberado lá com o pai, por exemplo, vai encaminhar rapidamente para o Ministério Público uma cópia do boletim ou do ato de apreensão. 177. Se, afastada a hipótese de flagrante, houver indícios de participação de adolescente na prática de ato infracional, a autoridade policial encaminhará ao representante do Ministério Público relatório das investigações e demais documentos. Então, não foi possível o flagrante, Foi afastada a hipótese de flagrante. A partição policial ela vai encaminhar ao Ministério Público os relatórios da investigação e demais documentos para que o Ministério Público esteja a par disso e, quem sabe, tomar algumas medidas. 178. O adolescente a quem se atribua a autoria de ato infracional não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial, em condições atentadoras à sua dignidade ou que impliquem em risco à sua integridade física ou mental, sob pena de responsabilidade. O que significa isso? O adolescente não pode ser colocado no porta-mala de um carro quando for atribuído a autoria de um ato infracional. Ele foi pego em flagrante cometendo um crime, no caso ato infracional. Ele não será colocado no porta-mala de um carro ou naquele repartimento fechado dos veículos. Por exemplo, aquelas Blazes, aqueles carros grandes que tem aquela parte de trás com uma espécie de tela, com uma grade lá dentro, comum para carregar os bandidos, ele vai ser carregado lá dentro do carro, que não atente sobre sua integridade física ou psíquica. E se isso acontecer, quem o fizer vai estar sob pena de responsabilidade. 179. Apresentado ao adolescente, o representante do Ministério Público, no mesmo dia e à vista do auto de apreensão, boletim de ocorrência ou relatório policial, devidamente autuado pelo cartório judicial e com informações sobre os antecedentes do adolescente, procederá imediata e informalmente à oitiva e, em sendo possível, de seus pais ou responsáveis, vítimas e testemunhas. Então, lá o representante do Ministério Público, no mesmo dia, vai dar vistas ao auto de apreensão, boletim de ocorrência, relatório policial, enfim, tudo que for possível. Vai ser informado dos antecedentes do adolescente e ainda vai proceder imediata e informalmente oitiva, ou seja, vai escutar tanto as testemunhas, a vítima e o responsável por aquele adolescente
infrator. Parágrafo único. Em caso de não apresentação, o representante do Ministério Público notificará os pais ou responsável para a apresentação do adolescente, podendo requisitar o concurso das polícias civil e militar. Não apresentaram no Ministério Público como deveria. Ele vai notificar os pais para a apresentação do adolescente e ainda pode pedir auxílio da Polícia Civil e Militar para que isso ocorra. Artigo 180. Adotadas as providências a que alude o artigo anterior, o representante do Ministério Público poderá promover o arquivamento dos autos. Então, ele escutou, viu, analisou todos os documentos possíveis, escutou as vítimas, os pais, o próprio adolescente, enfim, as testemunhas. Ele poderá promover o arquivamento dos autos. Não, isso aqui não tem condições legais para dar encaminhamento, então a gente vai arquivar por falta de provas, por exemplo. Conceder a remissão, ele pode perdoar aquele ato, caso não tenha violência, não atente contra a vida, seja uma grave ameaça. 3. Representar a autoridade judiciária para aplicação de medida socioeducativa. E ele também pode, que é o que mais acontece, representar junto à autoridade judiciária para aplicação de uma medida socioeducativa. 181. Promovido o arquivamento dos autos ou concedida a remissão pelo representante do Ministério Público, mediante termo fundamentado que conterá o resumo dos fatos. Os autos serão conclusos à autoridade judiciária para homologação. Então, ele foi arquivado ou recebeu a remissão, foi perdoado, vai haver ali um resumo dos fatos. Os autos serão conclusos à autoridade judiciária para homologação. Então, ele vai ser homologado e acabou o problema. Homologado, o arquivamento ou a remissão, a autoridade judiciária determinará, conforme o caso, o cumprimento da medida. Então, ele teve a remissão, mas vai precisar ficar em semi-liberdade por um tempo. Vai lá e vai mandar cumprir a medida. Discordando, a autoridade judiciária fará remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, mediante despacho fundamentado, e este oferecerá representação, designará outro membro do Ministério Público para apresentá-la, ou ratificará o arquivamento ou a remissão. Só então estará a autoridade judiciária obrigada a homologar. Então, a autoridade judiciária ela discordou. Ela fará a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça. Esse, mediante despacho fundamentado, aí a autoridade judiciária discorda por esse motivo, foi fundamentado. Vai oferecer a apresentação, designará a outro membro do Ministério Público, e esse poderá apresentá-la, ratificar o arquivamento ou a remissão. Então, só então a autoridade judiciária será obrigada a homologar. Então, ela não é obrigada a homologar de imediato, caso ela não concorde. 182. Se por qualquer razão o representante do Ministério Público não promover o arquivamento ou conceder a remissão, oferecerá representação à autoridade judiciária, propondo a instauração de procedimento para aplicação da medida socioeducativa que se afigurar a mais adequada. Então, ele fez lá, ele não concordou, a autoridade judiciária não concordou. O representante do Ministério Público concordou com a discordância e mandou aplicar uma medida socioeducativa. Isso vai acontecer. Parágrafo 1º. A representação será oferecida por petição, que conterá o breve resumo dos fatos e a classificação do ato infracional e, quando necessário, o rol de testemunhas, podendo ser deduzida oralmente em sessão diária instalada pela autoridade judiciária. Então aqui está falando sobre a representação que será oferecida por petição. Essa petição ela vai constar um breve resumo dos fatos, a classificação do ato infracional e, quando necessário, o rol de testemunhas, podendo ser essas deduzidas, oralmente, faladas em sessão diária instalada pela autoridade judiciária. É uma maneira, que está dizendo aqui que vai acontecer essa representação. A representação independe de prova de pré-constituída da autoria e materialidade. Então, a representação ela independe de prova pré-constituída da autoria ou materialidade. Você pode representar mesmo sem provas. 183. O prazo máximo e improrrogável para a conclusão do procedimento, estando o adolescente internado provisoriamente, será de 45 dias. Então, o adolescente está internado. Tem 45 dias para todo o processo acontecer. O prazo máximo, ele não vai ser prorrogável de forma alguma. O 184, oferecida a representação, a autoridade judiciária designará a audiência de apresentação do adolescente, decidindo desde logo sobre a decretação ou manutenção da internação, observado o disposto no artigo 108
e parágrafo. Então foi oferecida a representação. A autoridade judiciária ela vai designar alguém para audiência de apresentação do adolescente, decidindo desde logo sobre a decretação ou manutenção da internação. Ela não vai ter muito tempo, tem que ser rápido, tem que ser célere esse processo. Parágrafo 1º. O adolescente e seus pais ou responsáveis serão cientificados do teor da representação e notificados a comparecer na audiência acompanhados de advogado. Então vai falar o que está acontecendo e vai ser chamados para ir nessa audiência. 2. Se os pais ou responsável não forem localizados, a autoridade judiciária dará curador especial ao adolescente. Então não identificou, não achou os pais, dá um curador para ele, para poder auxiliar nesse processo. 3. Não sendo localizado o adolescente, a autoridade judiciária expedirá mandado de busca e apreensão, determinando o sobrestamento do feito até a efetiva apresentação. Então, não sendo o adolescente, ele foi liberado, mas ele não voltou para se apresentar e não foi identificado onde ele estava. A autoridade judiciária vai expedir um mandado de busca e apreensão para ele, né? Então ele vai ter que aparecer de uma forma ou de outra. Estando o adolescente internado, será requisitada sua apresentação, sem prejuízo da notificação dos pais ou responsável. Então ele já está internado, vai lá, notifica, pede ele para vir e os pais também serão notificados. 185. A internação decretada ou mantida pela autoridade judiciária não poderá ser cumprida em estabelecimento prisional. Então, a internação, ela, de forma alguma, ela vai ser cumprida em estabelecimento prisional. Vai ser um estabelecimento próprio para essa medida socioeducativa. Parágrafo 1º. Inexistindo na comarca entidade com características definidas no artigo 123, o adolescente poderá ser imediatamente transferido para a localidade mais próxima. Então, não tem uma unidade de internação. Ele vai para a mais próxima, uma vez que na sua comarca não tem. 2. Sendo impossível a pronta transferência, o adolescente aguardará sua remoção em repartição policial, desde que em seção isolada dos adultos e com instalações apropriadas, não podendo ultrapassar o prazo máximo de 5 dias sob pena de responsabilidade. Não tem a possibilidade de transferência agora imediata. Tem 5 dias para acontecer, ele vai ficar lá na polícia mesmo, na repartição policial, só que separado, isolado dos adultos e com uma instalação própria, né, que lhe permita o mínimo de dignidade. 186. Comparecendo adolescente, seus pais ou responsável, a autoridade judiciária procederá à oitiva dos mesmos, cabendo solicitar opinião de profissional qualificado. Então, o adolescente compareceu, seus pais responsáveis, a autoridade judiciária vai escutá-los. E, se possível, se necessário, vai solicitar um profissional qualificado. Se a autoridade judiciária entender adequada a remissão, o perdão, ouvirá o representante do Ministério Público proferindo a decisão. Ele achou que vale a pena perdoá-lo? Pode fazer, só tem que chamar o Ministério Público. 2. Sendo fato grave, possível de aplicação de medida de internação ou colocação em regime de semiliberdade, a autoridade judiciária, verificando que o adolescente não possui advogado constituído, nomeará defensor, designando desde logo a audiência em continuação, podendo determinar a realização de diligências e estudos do caso. Então, é um fato grave. Vai caber medida de internação ou colocação em semiliberdade e aquele adolescente não tem um advogado. O juiz deverá nomear um defensor para que ele possa defendê-lo. Parágrafo 3º. O advogado constituído ou defensor nomeado, no prazo de 3 dias contado da audiência de apresentação, oferecerá defesa prévia e rol de testemunhas. Não fala como que o advogado aqui vai proceder. 4º parágrafo. Na audiência, em continuação, ouvidas as testemunhas arroladas na apresentação e na defesa prévia, cumpridas as diligências e juntando o relatório da equipe interprofissional, será dada a palavra ao representante do Ministério Público e o defensor sucessivamente pelo tempo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10, a critério da autoridade judiciária, que em seguida proferirá decisão. Então, que fala como que vai acontecer a audiência, né? Qual o tempo para cada um, como que esse tempo vai ser dividido e assim por diante. 187. Se o adolescente devidamente notificado não comparecer injustificadamente à audiência de apresentação, a autoridade judiciária designará nova data, determinando sua condução coercitiva. Ele não tem uma justificativa, vai de forma coercitiva.
né, contra a sua vontade. Artigo 188. A remissão, como forma de extinção ou suspensão do processo, poderá ser aplicada em qualquer fase do procedimento, antes da sentença. Então, antes da sentença, pode dar remissão a qualquer momento. 189. A autoridade judiciária não aplicará qualquer medida, desde que reconheça na sentença. Então, não vai ter nada ali, nenhuma medida contra aquele adolescente, desde que ele reconheça na sentença estar provada a inexistência do fato. Então, ficou provado que o adolescente não tinha nada a ver com aquele fato ali descrito. Não haver prova da existência do fato. Então, não quer dizer que ficou provada a inexistência do fato, mas não teve prova suficiente para provar. Prova suficiente para provar é ótimo. O fato. Então, inexistência de provas, insuficiência de provas, por exemplo. Não constituir ato infracional. Então, não é um ato infracional o que ele fez. Então, ele também não tem como ter uma medida, né? 4. Não existir prova de ter o adolescente concorrido para o ato infracional. Então, não tem prova que o adolescente ele realmente concorreu, que ele ajudou naquele ato infracional. Ele foi pego num assalto, ele estava lá, sentado na porta. O pessoal achou que ele estava observando se a polícia ia chegar, mas não teve como provar isso. Não tinha nada que ligava ele com os assaltantes. Então, infelizmente, não tem como provar que o adolescente concorreu para o ato infracional, ele vai ser liberto. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, estando o adolescente internado, será imediatamente colocado em liberdade uma vez que foi provada a sua inocência ou algo do tipo. 190. A intimação da sentença que aplicar medida de internação ou regime de semi-liberdade será ao adolescente, ao seu defensor. Então, ele vai ser intimado tanto o adolescente quanto o seu defensor. 2. Quando não for encontrado o adolescente, os seus pais ou responsáveis sem prejuízo do defensor. Então vai pai ou responsável, uma vez que não achou o adolescente, e ainda o seu defensor. Parágrafo 1º. Sendo outra medida aplicada, a intimação far-se-á unicamente na pessoa do defensor. Vai ser uma outra medida. Vai ser colocado, por exemplo, em tratamento psicológico, que é possível. Vai ser obrigado a fazer matrícula. O seu defensor, na escola, né? O seu defensor vai ser notificado. Recaindo a intimação na pessoa do adolescente, deverá este manifestar se deseja ou não recorrer da sentença. Então ele foi notificado. Ele quer recorrer ou não da sentença. É um direito do adolescente. Pessoal, muito obrigado por chegar até aqui. É muito importante que você assista agora o nosso resumo. Ele vai te ajudar a relembrar o que já foi estudado. Muito importante. Dá um joinha, compartilha com seus amigos. Muito obrigado. O 175 vai falar sobre, em caso de não liberação, o que deve ocorrer. O seu parágrafo 1º vai falar que, sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade vai fazer isso em, no máximo, 24 horas. Parágrafo 2º vai falar que nas localidades que não há entidade de atendimento, né, para transferência, isso vai ocorrer para mais próximo e não pode demorar mais do que 24 horas. Sendo o adolescente liberado, a autoridade policial ele vai ser obrigado a encaminhar todo o boletim de ocorrência, o auto de apreensão ao Ministério Público. O 177 não teve flagrante, tem que encaminhar tudo que foi investigado para o Ministério Público. O 178 fala como que o adolescente que foi ali pego, né, em um ato infracional vai ser transportado. O 179 vai falar como que o representante do Ministério Público vai atuar. Se o pai ou responsável ou o próprio adolescente não se apresentar, ele vai requerer até concurso da polícia, né, para auxiliar nesse processo, das polícias. O 180 vai falar que, adotadas as providências que diz o parágrafo anterior, o Ministério Público vai poder promover o arquivamento dos autos, conceder remissão e até mesmo representar no judiciário, né, pedindo uma medida socioeducativa. Se for promovido o arquivamento ou a remissão dos atos, a autoridade judiciária deverá homologar. Aí o parágrafo 1º fala: a homologação do arquivamento da remissão, a autoridade judiciária determinará conforme o caso o cumprimento de medida. Então, se ele tiver alguma medida, lá no arquivamento já determina o cumprimento dela. O parágrafo 2º fala que, se discordar desse arquivamento, como a autoridade judiciária deve proceder. Aí o 182 vai falar como que o representante do Ministério Público, por qualquer razão, não promover o arquivamento ou a concessão de remissão, será oferecida uma representação à autoridade judiciária propondo a instauração de procedimento e aplicação de medida socioeducativa que afigurar adequada. Foi o que nós dissemos lá em cima. Ele pode dar remissão, o arquivamento ou promover
a representação junto à autoridade judiciária. O parágrafo único fala que a apresentação será oferecida por petição, que deve constar todo ali um breve resumo dos atos que aconteceram. A apresentação ela independe de prova pré-constituída de autoria e materialidade, ele pode representar, não precisa provar isso de imediato. Esse é o prazo máximo e improrrogável, é de 45 dias para uma internação provisória do adolescente, máximo 45 dias. O 184 vai falar que a apresentação à autoridade judiciária vai designar uma audiência para a apresentação do adolescente. O parágrafo 1º vai falar que o adolescente e seus pais deverão ter ciência de tudo que está acontecendo. Se o pai ou o responsável não for localizado, como que a autoridade vai proceder. O 3, não sendo localizado o adolescente, como que ele vai proceder. Estando o adolescente internado, ele vai ser simplesmente requerida a sua participação, sem prejuízo dos pais. 185. A internação decretada ou mantida pela autoridade judiciária não poderá ser cumprida em sistema prisional, ou seja, o adolescente não vai ficar na cadeia normal. Se não existir uma entidade especificada para ele, na sua comarca ele vai para a mais próxima. Não sendo possível, lá no parágrafo 2º, a pronta transferência, ele vai ter até 5 dias, ele vai ficar na cadeia normal, só que separado dos demais presos, né, maiores de idade, e também em uma situação apropriada, com higiene, por exemplo. O 186 vai falar que, se comparecendo os pais ou responsável, a autoridade judiciária vai poder pedir uma opinião profissional de um profissional qualificado. O parágrafo 1º. Se a autoridade judiciária conceder a remissão, ele tem que ouvir o Ministério Público e proferir a decisão. Sendo fato grave, se for possível a aplicação de medida de internação ou colocação em semi-liberdade, já tem que designar ali um advogado ou um defensor público, se ele não tiver. Aí fala lá no 3º como qual advogado o defensor público vai atuar. O 4º vai falar sobre a própria audiência, o tempo de cada um. O 187 vai falar sobre a forma, né, que deve proceder quando o adolescente ele foi devidamente notificado e não compareceu à audiência, né, sem uma justificativa para tanto, podendo haver uma condução coercitiva. O 188 vai falar da remissão como forma de extinção ou suspensão do processo, poderá ser aplicada a qualquer fase da sentença, antes da sentença. O 189 vai falar que a autoridade judiciária não pode aplicar qualquer medida se ele reconhecer está provada a inexistência do fato, não haver prova da existência do fato, não constituir fato o ato infracional, não existe prova de ter o adolescente concorrido para o ato infracional. Parágrafo único. Na hipótese desse artigo, estando o adolescente internado, será imediatamente colocado em liberdade, uma vez que não foi provado nada contra ele tem que ser libertado o mais rápido possível. 190. Vai falar que a intimação da sentença será aplicada, que aplica medida de internação ou semi-liberdade, será feita ao adolescente e ao seu defensor. Então, a sentença foi dada. Vai intimar ele que ele vai ficar, né, internado ou vai ficar na semi-liberdade. O próprio adolescente e o defensor. Quando o adolescente não for comunicado, vai os pais e o defensor. Se a outra medida for aplicada, sem ser a internação ou a semi-liberdade, por exemplo, a liberdade assistida, vai fazer unicamente ao seu defensor. Parágrafo 2º, na pessoa do adolescente deverá este manifestar se deseja ou não recorrer. Ele foi condenado, ele quer recorrer ou não.